Ela constrói o seu agente de IA em menos de 5 minutos. Então eu fiz uma especialização em Data Science e Inteligência Artificial pela Universidade de Chicago. Todos saibam, eu sou nascido em Santos e morei toda a minha vida na Baixada Santista. Qual que é a grande sacada do negócio? Qual foi o pulo do gato? É você ter uma plataforma onde qualquer pessoa possa fazer isso sozinha, tá? Que você não precisa conhecer de tecnologia nem de IA, mas a plataforma te ajuda e te guia a você construir no seu agente em menos de 5 minutos e já conectar num canal digital. E cara, como que é isso? Tipo, você sair dos bastidores e começar a ir pro palco? Então eu tive que mudar minha mentalidade para mudar o meu posicionamento. Então imagina que eu passei 25 anos de trajetória achando que eu tinha que fazer ser cada vez melhor. E quando você pensa em transferir o seu conteúdo, compartilhar o seu conteúdo com as pessoas, e com isso eu consigo hoje compartilhar através de palestra, compartilhar através de eventos, compartilhar através de mentorias, esse conteúdo que eu venho trazendo. Eu estou aqui com o meu amigo Vinícius Sasaki. Gente, eu vou fazer uma breve introdução aqui pra ficar bonito, não é verdade? Claro. Gente, olha só, ele tem mais de 25 anos de experiência como executivo de vendas. Ele tem um histórico impressionante, ele já movimentou mais de 100 milhões de reais em negócios. Além de uma bagagem como vice-presidente da UnitedCom. Ele também é palestrante e especialista em inovação. Tecnologia com IA, a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse episódio, então já fica até o final. Já deixa seu like, lembra sempre disso. E se inscreva nesse canal maravilhoso, porque traz pessoas assim de peso, gente, pra receber aqui muitos convidados. Você precisa estar inscrito e ativar o sininho, é claro. Gente, a Cordex é uma IA, eu já conheci um pouco aqui, eu vou mostrar pra vocês como que ela age. Você que é empresário, empreendedor, precisa alavancar suas vendas, às vezes chega muitas vendas no WhatsApp e ele não consegue atender. Gente, eu tô com a pessoa certa aqui. Então é um pouco disso, gente, eu quero compartilhar com vocês, mas ele vai falar aqui um pouco da visão dele. Vinícius, seja bem-vindo, cara. Valeu, Vitor. Obrigado pelo convite. Fala um pouco mais, quem é o Vinícius Sasaki? Bom, vamos lá. Vinícius Sasaki é um cara que, quando tinha 17 anos, não sabia muito bem qual formação seguir. Mas uma coisa eu tinha certeza, que eu queria ser um executivo. Naquela época eu tinha um sonho de ser um executivo, porque tinha algumas referências na TV. Né? Tinha algumas referências como, na época ela tinha o João Dória, Justus, pessoas que na época faziam um movimento forte nos negócios, né? Com empresa, como empresários. Sim. E desde então eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, tá? Foi nesse momento que eu pensei, gostava bastante de tecnologia e fui para a área de ciências da computação. Naquela época eu tinha duas opções, que era me tornar, fazer a faculdade de ciência da computação ou faculdade de engenharia da computação. Naquele momento eu preferi escolher ciências da computação porque era no período da noite. E eu entendia que o melhor cenário para mim era poder trabalhar e estudar. Eu entendia que eu ia aprender muito mais fazendo isso. E engenharia de telecomunicações na época, engenharia da computação, era no período matutino, era manhã. Então, foi quando eu decidi seguir por ciências da computação. E foi aí que começou toda a minha carreira na área de tecnologia, apesar de hoje ter um viés muito forte para vendas, né? Hoje é o que eu faço, é o que eu ajudo as pessoas, é como eu ajudo as pessoas a venderem utilizando melhor a tecnologia, Sim. Conectando negócios, pessoas e tecnologia. E foi aí que comecei toda a minha jornada, a minha carreira. Nesse momento, eu comecei no meu primeiro emprego, e no meu primeiro emprego já era um emprego de tecnologia. Trabalhava com infraestrutura, mudei para um segundo emprego. Nesse segundo emprego foi quando surgiu o viés empreendedor após esse segundo emprego. Por quê? Porque eu fui demitido, peguei toda a minha rescisão e resolvi abrir minha empresa. Falei, puxa, agora estou formado, ciências da computação, já conheço de infraestrutura, trabalhei 2 anos no mercado e tenho muita experiência, né? Sim. E nesse momento falei, puxa, não fui demitido, o que eu faço? Vou abrir meu negócio. Abri minha empresa, né? Na época, a Sasaki Technology, usando o nosso nome, né? Puxa, o sonho de abrir o seu negócio com o seu nome. Sim. Construir
o meu escritório, a minha empresa, montei toda a infraestrutura, Sim. coloquei todo o mobiliário, comprei computadores, enfim, fiz adesivos, fiz cartões de visita, naquela época eu ainda usava bastante. Uhum. Foi quando eu me deparei com a sala vazia. Eu falei, Caraca. caramba, agora eu sou o presidente de mim, né? Você não tinha contratado ninguém? Eu sou eu presidente. Não tinha contratado ninguém, não tinha mais dinheiro, porque eu só tinha o dinheiro da rescisão e empreguei todo na empresa. Então, por falta de experiência e de maturidade, eu achei que era só abrir uma empresa com meu conhecimento inicial Uhum. de carreira. Sim. Mas foi super importante para mim. Por quê? Foi quando eu dei uma virada de chave. Foi meu ponto de inflexão. Uhum. Quando eu saí do cara que era só um especialista, iniciante, Sim. né? Para um vendedor. Uhum. Porque eu pensava o seguinte, naquele momento, o que eu preciso fazer para poder seguir em frente? Eu precisava vender, Uhum. né? E nesse momento eu não tinha nem noção do que fazer, de como seguir. Uhum. Então eu comecei a pensar, puxa, eu preciso ir buscar as pessoas que eu conheci na minha trajetória como um analista, Sim. um analista técnico de infraestrutura e tentar vender o meu serviço. Então foi nesse momento que tudo começou na minha carreira empreendedora, na minha carreira de negócios e Sim. principalmente na virada de chave para vendedor. Sim. Durante bom, daí para frente os outros negócios têm bastante história, Sim, sim. mas voltando para a formação, Uhum. na minha formação eu dei uma sequência que foi me tornar um especialista em Microsoft, porque eu entendia que eu precisava ser um especialista em alguma coisa, Sim. e eu já estava indo para a área de infraestrutura, nas Uhum. empresas que eu passei. Apesar de ter me formado em ciência da computação, em ciência da computação é quem desenvolve. Sim. Não desenvolvi, depois da faculdade, nenhuma linha a meu favor, né? Então, acabei seguindo muito para a área de infraestrutura e entendia que, fazendo uma certificação Microsoft, na qual eu tirei, Sim. e indo para o mercado de São Paulo, é onde eu conseguiria me tornar um executivo. Eu comecei a entender isso naquela época, mas ainda eu estava morando em Santos. Então, Sim. nós não falamos, mas para que todos saibam, eu sou nascido em Santos e morei toda a minha vida na Baixada Santista. Uhum. E eu entendia que o mercado, depois eu comecei a entender, né, que o mercado, para me tornar um executivo, estava em São Paulo. Então, eu precisava da minha formação, mas eu precisava estar em São Paulo. Então, eu continuei minha formação. Então, fui fazer gestão empresarial, uma pós-graduação. Depois, eu fui fazer um MBA em gestão comercial e marketing. Uhum. E, por último, agora recentemente, depois do hype da inteligência artificial, e Sim. porque eu estava já me envolvendo com isso, eu Uhum. fui me especializar. Então, eu fiz uma especialização em Data Science e inteligência artificial pela Universidade de Chicago, no ano passado, logo no começo do ano, para que eu pudesse entrar nesse mundo, né? Sim. E isso falando das formações. Sim. Mas acho que a gente tem bastante conversa, Claro, você tem com as certeza. perguntas, vamos falar ainda de ecossistema, Sim, de sim, mentalidade, o que me trouxe Cara, aqui, né? Não, é fantástico ouvir essa história, porque o empreendedor, normalmente, ele é o cara que, cara, eu acredito na ideia, ele vai lá e investe tudo que ele tem naquilo, né? E você realmente você foi o coração, você colocou o coração. Exato. Você investiu tudo que você tinha, né? Aí você se depara, olha, cara, não tem pessoas, né? Porque uma empresa, embora ela precise de tecnologia, precisa de um monte de informação, ela ainda precisa de pessoas, né? É Exato. pessoas que fazem o negócio andar. E isso é fantástico. E muito sobre isso. Muitas pessoas, no início, elas investem nas ideias. Ela investe acreditando. Tipo, a gente vai, vou lá, vou fazer adesivo, vou fazer camiseta, vou fazer isso. Só que as pessoas, elas estão a par do seu projeto. Exatamente. Não é? Porque eu acredito numa coisa, né? Tipo, eu também, às vezes, eu crio vários projetos, às vezes eu deposito toda a minha energia naquilo. Só que é isso, é ver se as pessoas, elas estão a par, elas estão com você nisso. Não, Vitor, eu vou com você. Não, eu tô junto, tamo junto, vamos nisso, vamos com tudo. E, Vini, eu sempre vejo, cara, nessa área de tecnologia, muitas pessoas que procuram se especializar numa área, normalmente a pessoa ela é um pouco pra dentro. Exato. Ela é um pouco fechada, às vezes é um pouco tímido, às vezes não socializa muito. É um introvertido, né? Diferente do extrovertido, que socializa com todo mundo. Ele é mais extrovertido, ele gosta de ficar nas ideias e tal. E, cara, não sei se com você foi a mesma coisa, porque hoje o Vini, ele é palestrante também, ele comunica. Eu soube até que ele vai lançar um livro dele, a gente vai falar disso daqui a pouco. E, cara, como que é isso? Tipo, você sair dos bastidores e começar a ir pro palco?
Cara, foi bom você ter falado sobre isso, porque era exatamente, parece que você fez a minha leitura agora. Eu era um cara introspectivo mesmo, né? Eu tinha muita dificuldade de socializar, de Aham. falar com pessoas, porque pra mim bastava, vou me formar, tenho meu conhecimento, pra mim tudo basta. Sim. Mas foi nesse momento da empresa, nesse ponto de inflexão, né, que eu percebi que eu precisava de pessoas, que eu precisava Hum, estudar pessoas e precisava estudar da mente das pessoas. Então, neste momento, foi um momento de mudança de mentalidade. sim. Foi quando eu percebi que realmente eu precisava conhecer mais sobre as pessoas, sobre mentalidade, Hum, e você fez uma leitura perfeita do profissional. Normalmente, o profissional de tecnologia é dessa forma, e eu era sim. dessa forma, talvez até por isso que eu tinha escolhido o Uhum. direcionamento Sim. em tecnologia. Uhum. Então, foi para mim no começo bem difícil, Aham. foi muita quebra de paradigma, muito desafio. E Imagino. demorou, tá? Não foi Uhum. fácil. Então, até eu passei por muitos anos Uhum. até que eu me tornasse mais aberto, mais sociável, Uhum. entendesse que faz parte Sim. você ter as pessoas perto, Uhum. perto, o relacionamento humano, e que para você se tornar um executivo, ter uma empresa, você precisa fazer gestão de pessoas. Para fazer gestão de Hum, pessoas, você precisa ter uma mentalidade de conhecer pessoas, estudar as pessoas, saber como as pessoas agem, uhum. saber como você pode falar com as pessoas e lógico, você erra muito no meio do caminho, tá? Sim. Muita coisa eu faria diferente hoje. Hum, Mesmo naquela época, estudando sobre isso, uhum. olhando lá para trás, eu já faria de formas diferentes. Mas foi uma experiência. Aprendi Hum, muita coisa nesse percurso, nesse sim. período, Uhum. estudando. E assim, e de lá para cá, as literaturas ajudaram muito, as formações. Então, eu falei das formações da educação formal, Uhum. mas tem educação informal, tem os cursos e treinamentos que as empresas que eu passei entregavam, ou que eu ia Sim. buscar, eventos. Então, estar nesse ecossistema me fez uma pessoa diferente. E é até legal Hum, você falando desse tema, porque eu me lembro, naquela época, eu indo para FutureCon, que já existia, né? Os eventos de tecnologia, legal. sem saber o que os caras estavam falando. E Uhum. principalmente, sem saber me comunicar, falar com as pessoas. Uhum. Então, imagina que eu entrava, chegava, sentava numa cadeira, ficava escutando. Muita coisa eu não entendia. Eu falei, mas um dia eu vou estar ali e eu Uhum. preciso escutar e entender. Então, Uhum. com a repetição, com o tempo, eu fui entendendo que aquelas pessoas Sim. estavam dizendo, estavam falando, estavam tentando comunicar. Uhum. E também, com o tempo, eu fui entendendo que eu vou para uma feira de negócios, por exemplo. Não Uhum. adianta eu chegar mudo e sair calado, que eu vou aprender muito menos. Então, Sim. você comentando sobre isso agora me fez retroceder para a época Uhum. da minha juventude, ali na época dos 20 e poucos anos, indo Caraca. nesses eventos e como que eu agia, né? E como que eu ajo hoje, que é totalmente diferente, né? Não, fantástico. Esses eventos, cara, eu até hoje eu vou nesse, que nem eu falei, eu tava no Empreende Brasil. Legal. Porque é bom estar com essa galera, né, que fala de tecnologia, entender as inovações que tá acontecendo na atualidade, pra você se atualizar, né? Por exemplo, essa tecnologia que você tem hoje, cara, a gente tava buscando isso. Por isso que a gente tava naquele evento. Porque lá Legal. só tinha essas empresas. Aí Boa. não, assina aqui, você vai ganhar isso, tal. Aí um monte. Isso daqui a gente ganhou lá, ó, a gente, ó. A gente ganhou no Empreende Brasil também. Vários brindes que eles deram também. Aí, cara, aí eu chego aqui e tem um cara de tecnologia que tem essa ferramenta que a gente precisa. Eu gostaria até que você me falasse um pouco mais dela, né? Como que ela pode ajudar hoje o empreendedor, a pessoa que precisa dessa automação. Vamos lá, Vitor. Hoje você tem uma plataforma de inteligência artificial. Até antes de falar da ferramenta, é importante falar da mentalidade, né? Isso. No podcast de mentalidade Exatamente. e progresso e empreendedorismo. Sim. As pessoas têm que ter na mente o seguinte: Uhum. que você usa a tecnologia, mas se você Uhum. não alimentar a tecnologia, ela não vai funcionar sozinha. Hum. Com o surgimento da inteligência artificial, Sim. né, com o hype da inteligência artificial, Uhum. as pessoas começaram a achar, puxa, eu coloco, escrevo alguma coisa e ele me Uhum. responde alguma coisa. Perfeito, e assim Uhum. funciona, tá? Uhum. Você coloca qualquer coisa, a IA te responde qualquer coisa, e se ela te conhecer baseado no contexto que você já deu em várias outras perguntas, outros chats, ela vai te trazer um contexto melhorado. Uhum. Mas o principal em qualquer ferramenta de inteligência artificial, você precisa entregar o contexto adequado para ela. Sim. Existem hoje geradores de prompt que te ajudam a fazer isso. Uhum. Existem hoje fórmulas que você pode utilizar Uhum. para poder te entregar um melhor prompt para te trazer um melhor resultado, uma melhor resposta.
E voltando agora para a ferramenta, né? Sim. Falando da Cordex, então hoje eu tô como você falou, VP de vendas da United Com no Brasil, onde eu represento a empresa, sou responsável pela operação no Brasil. Eu sou co-founder da Cordex AI, que é uma plataforma de agentes de inteligência artificial, que ela serve para quê? E qual o objetivo dela? Ela constrói o seu agente de IA em menos de 5 minutos. E já conectado num canal do digital. Um Sim. canal de atendimento. Seja WhatsApp, Instagram, LinkedIn, SMS, enfim. Você vai usar um canal por onde ela vai responder. Qual que é a grande sacada do negócio? Qual que foi o pulo do gato? É você ter uma plataforma onde qualquer pessoa possa fazer isso sozinha. Tá? Que você não precisa conhecer de tecnologia nem de IA. Mas a plataforma te ajuda e te guia a você construir o seu agente em menos de 5 minutos e já conectar num canal digital. De forma simples. De forma simples. Esse é o grande objetivo. Então a gente tem até a gente traz um conceito, um propósito que é democratizar o uso da inteligência artificial através da Cordex. Por quê? Porque é uma plataforma fácil, simples de ser utilizada, que a parte complexa, esse é problema nosso. Então a própria IA resolve a parte complexa, ela te guia nesse processo. E o melhor, quando fala de democratização, as pessoas estão acostumadas em falar, puxa, é uma plataforma muito cara. Mas não é. Não vou falar de preços, mas assim, uma plataforma que começa com um valor muito acessível e você já consegue, por exemplo, com o valor inicial, dar 1.000 respostas para os seus usuários, para os seus clientes. Então imagina que você precisa responder 100 clientes seus com 10 respostas. Então você consumiu seus 1.000 créditos. Né? E dentro da plataforma tem outras coisas. Você pode utilizar o CRM, então você vai adequando o CRM de acordo com o seu negócio. Você pode transformar no funil de vendas. Tem o módulo de campanhas, onde você vai fazer os disparos e vai te ajudar a vender mais. Então o grande objetivo é democratizar o uso da IA e fazer com que você tenha ROI. Então, como objetivo de negócio, né, ou até mesmo quando você dá uma mentoria, quando eu dou uma mentoria, uma palestra, o grande objetivo e o final é o quê? Preciso dar ROI para o meu cliente. Qual o objetivo da Cordex AI como plataforma? É dar ROI para o cliente. Então, ele contratou uma plataforma acessível, baixo custo, democrática, consegue fazer e alimentar lá de forma simples, tem isso em menos de 5 minutos e ter ROI. Então você tem um aumento de vendas, aumento da sua eficiência operacional, de produtividade. Legal. Tudo isso a plataforma entrega. Maravilha. Eu posso mostrar aqui pra galera? Pode mostrar. Gente, que fantástica essa ferramenta. Eu vou até gravar a tela aqui pra galera poder ver. Mas olha só, tipo, eu tô com ela aberta aqui. Sim. Aí agora, eu faço qualquer pergunta pra ele. Eu alimento ele, na verdade, né? Você vai construir seu agente nesse momento. Você vai dizer, olha, meu agente, ele é o responsável por fazer os atendimentos do podcast. Legal. Meu podcast chama-se MP Podcast. Eu sou o Vitor Gabriel. Fazer por áudio, né? Pode fazer por áudio também. Deixa eu ver aqui. Permitir acessar ao site. Agora você é um agente de IA responsável por fazer os atendimentos do MP Podcast, que é o Mentalidade e Progresso. Todas as pessoas que chegarem, você irá dar as informações corretas para ele. Ponto. Inicialmente é isso, é bem simples. E lógico, como eu falei, a mentalidade, porque imagina que você precisa fazer uma transfusão da sua mente, uma transferência do seu conteúdo mental para IA, para o construtor. Então, depois que ela fizer essa primeira criação, ela buscou as informações, por exemplo, se você tiver uma landing page, se você tiver informações na internet, através de Google, tá? Bem simples. Ela vai buscar todas as informações que tem sobre o MP Podcast, sobre o Vitor Gabriel, sobre todo o conteúdo dos podcasts e vai trazer para a construção dessa IA. Tudo isso sozinho. Então, em 2, 3 minutos ela vai fazer essa construção. Nos próximos 1 minuto, 1 minuto e meio, você vai conectar no seu canal de WhatsApp através de QR Code. Tá funcionando. Caraca, é bem simples mesmo. Ela tá buscando o contexto do agente. Contexto do agente que ela tá buscando você na internet. Legal. E esses treinamentos aqui que vocês têm? Os treinamentos, o que o treinamento faz? Você vai alimentá-la como os treinamentos, você vai alimentá-la. Você vai colocar PDFs, arquivos de Excel, imagens. Então você vai alimentar a plataforma com conteúdos seus ou colocar os sites que você tem, que te representam, ou que tem conteúdos que você gostaria que ele utilizasse como conteúdo dele para responder para o usuário na ponta. Que legal. E o CRM dele? Esse CRM parece que não sei, é bem intuitivo, né? É bem intuitivo, é bem simples, ele funciona no formato Kanban,
onde você consegue, com drag and drop, simplesmente segurando e arrastando, vai mudando os status do atendimento do seu cliente através do Kanban. Mas aí você precisa configurar de acordo com os status do seu negócio, né? Se for um negócio de vendas, então vai ser um funil de vendas começando lá no lead. Se é um negócio de suporte, por exemplo, então ele vai começar no primeiro atendimento do suporte, nível 1, nível 2, nível 3. E cada negócio vai levando nesse caminho, tá? Por isso que eu te falei, o importante é sempre você ter uma mudança de mentalidade antes de qualquer coisa. Antes de colocar a mão nas coisas. Exato. E falando sobre isso, é importante, Vitor, porque dentro da Cortex AI, ela tem 3 pilares, tá? Tem um pilar de inovação, de educação e de comunidade. Ela é uma empresa muito nova, é uma startup, mas tem 2 outros pilares que estão sendo construídos, que é o quê? É o pilar de treinamento, onde os usuários eles vão poder contratar e assinar a plataforma de treinamento, até um modo mais avançado, onde você constrói o seu negócio utilizando inteligência artificial. Você constrói a sua própria plataforma, o seu site. Então a gente vai entregar esse conteúdo para os usuários. E o pilar de comunidade, que é o pilar onde essas pessoas, empreendedores, porque foi feito para isso, para micro, pequenos empreendedores e profissionais liberais, apesar de funcionar para qualquer tamanho de empresa, entre na comunidade, troque informações e se torne a maior comunidade de empreendedores e profissionais liberais do Brasil que falam de tecnologia, de negócios e inteligência artificial para o seu negócio, onde um vai se retroalimentando, um vai ajudando o outro com os seus casos de uso. Então, até esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela perguntou, Vinícius, mas isso você transformou em consultoria? Eu falei, não. Porque o objetivo é que o negócio escale e o objetivo é que a própria IA vá te ajudando. Mas esse insight de negócios é um insight bacana do empresário ter, do empreendedor ter, porque às vezes ele pensa no negócio dele de forma bem fechada. Porque ele não está acostumado a pensar no processo. Então, até nas minhas palestras, na minha mentoria, eu falo sobre isso. Eu falo sobre o quê? Sobre a construção do vendedor, a construção de vendas do empresário ou do empreendedor, utilizando o quê? Métodos que eu já utilizei nos meus 25 anos, que eu validei na última empresa que eu passei, que foi uma empresa americana, que eu passei lá por 4 anos, e validei esse método dentro dessa empresa, utilizando todos os processos e indicadores e métodos que eu fui trazendo dos meus 20 anos para trás no mundo das vendas. Então eu consegui transcrever isso e transformar em casos de sucesso. Como que eu converti, por exemplo, que isso é um dos temas da palestra, né? Negócios em 90 dias. Como que eu construí um pipeline milionário de mais de 5 milhões de dólares em 90 dias? E vendendo ainda, que isso é o mais incrível. Então, se você seguir processos, tiver uma mentalidade de negócios, empreendedora, e que você sabe que precisa seguir um passo a passo, ter uma disciplina, você vai conseguir o seu objetivo final, que para a maioria das empresas, ou se não todas, é vender. Essa é a grande sacada. Exato. Maravilha. E, cara, a pergunta polêmica, assim, todo mundo pensa que a IA, os robôs vão substituir a maioria das profissões. Agora, a profissão do vendedor, você acha que ela vai ser substituída por um IA, um robô que faz isso? Tá. A IA, ela não vai substituir o vendedor, porém, ela vai substituir o vendedor que não está utilizando IA. Por quê? Porque a IA, ela vem potencializar o que você tem de bom. Então, seja você um vendedor, seja você um empresário, seja você um consultor, seja você o host do podcast, que eu tenho certeza que você usa IA a seu favor. Se você não usar IA a seu favor, você com certeza vai ser engolido. Pode ser que não substituído, porque eu posso, né, falar, poxa, o podcast é meu, eu não vou ser substituído. Mas você vai ser engolido por outros hosters, né, de podcast que estão utilizando IA e estão fazendo melhores perguntas, direcionando melhor o seu convidado. Então é uma grande polêmica. A IA vai substituir o vendedor? A IA vai substituir o vendedor? Não. A menos que você, vendedor, não utilize IA para potencializar o que você já tem de bom. Sim. E, cara, é muito legal você falar sobre isso, porque até pra muitos empreendedores, eles vêm com aquela mentalidade, tipo, eu vou perder meu espaço e tal. E até pros pequenos também, né? Porque tem muito empreendedor que às vezes tá começando um negócio. Exato. Imagina ele começar o negócio dele já com IA.
cara, e vai ter um up muito, muito maior do que ele só começasse sozinho. Às vezes Sim, só ele, às vezes 1 ou 2 funcionários, né? Fazendo trabalho operacional. Agora ele coloca uma gestão de IA, coloca ali uma operação, cara, o negócio dele vai tracionar, né? Muito mais rápido. vai tracionar Muito mais muito mais rápido. rápido. E fantástico isso, fantástico. E, cara, quando você começou isso, você pensou assim, ah, não, vou parar por aqui, não é pra mim. O que você fez, assim, pra continuar? Às vezes você tá na sua caminhada e falou, cara, não é mais pra mim, sabe? Às vezes vem aquela sensação, tipo, cara, não vou mais, sabe? Vou parar, vou desistir. Vem uma sensação dessa. Muitos empreendedores também começam um negócio, começam um projeto novo, vem essa sensação. O que você fez pra continuar, não parar no caminho? Cara, eu vou te falar que eu já tive alguns negócios, Sim. já estive trabalhando para algumas empresas, então até os meus 24 anos, 23 anos, se eu não Sim. se eu não estiver enganado, eu tive empresas também. As Uhum. empresas não deram certo, eu entendi que aquele momento não era para mim e eu tinha que Sim. seguir outro caminho. Eu Aham. precisava aprender, criar maturidade, Exato. aprender a lidar melhor com as pessoas, e Aham. desde então eu vim trabalhando para outras pessoas. Sim. Mas isso para mim foi. Eu empreendi no CNPJ de outras pessoas. Então, Entendi. até uma parte Boa. Uhum. da minha palestra, da minha mentoria, Uhum. enfim, tem uma parte lá que a gente fala das habilidades do vendedor. A gente Sim. pode chamar habilidades do vendedor, habilidades do empreendedor, do empresário. Aham. Tem lá que é a mentalidade de dono, Sim. né? Que muitas pessoas entendem, ou quando Uhum. você chega para um colega de trabalho, quando você está trabalhando para alguém, fala, Uhum. cara, você está trabalhando demais. Eu já cheguei em alguns momentos, Uhum. o ter colegas que falavam assim, Vinícius, desacelera, cara, desacelera que você vai me prejudicar. Porque a mentalidade não é a mentalidade de dono, a mentalidade, puta, só tô lá Sim. para fazer o meu e ganhar o meu. Sim. Mas eu sempre tive Uhum. a mentalidade de dono. Uhum. O que é a mentalidade de dono? Você faz o que tem que ser feito, você trabalha pela empresa, mas Uhum. principalmente você trabalha para você. Porque Tá com certo. mentalidade de dono, você evolui. Evolui até chegar a Uhum. um ponto de você ter o seu próprio negócio ou de você ganhar posições, você vai escalando posições dentro da própria empresa, ou quando você se torna maior que a empresa, o que Uhum. acontece? Você acaba indo para outra Você vai empresa, pra que é outra. onde você precisa se encaixar melhor, Ou você abre o seu negócio. ou você abre o seu negócio. Então, assim, são coisas que você vai direcionando na sua carreira nesse sentido. Uhum. Então, assim, esses momentos de dificuldade ah, me trouxeram mais clareza. Uhum. Inicialmente não, porque inicialmente você fica preocupado com tudo que está acontecendo, você não enxerga bem, Sim. mas com o tempo você percebe que foram momentos importantes para você dar várias viradas de chave na sua vida, na sua carreira. Então um foi te levando para o outro. Exato. E você perguntou, agora respondendo bem diretamente, você já pensou em desistir, né? Todas essas etapas que eu passei, em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu sempre pensava em evoluir. Como que eu vou para o próximo passo? Seja eu estando com o meu negócio, Sim. ou tendo a clareza e tendo a sabedoria, que é difícil, tá? De você entender, o que me trouxe até aqui, só foi até aqui. Sim. E às vezes as pessoas ficam presas na empresa que ela tá, ou no Uhum. cargo que ela tá, ou no negócio que ela tá, Uhum. porque ela abriu o negócio, acha que vai morrer com o negócio, e entender também que às vezes o melhor momento é você não estar mais naquela empresa. Porque Uhum. você precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Isso aí já virou clichê, né? Todo mundo fala, dá um passo para trás, dá 10 para frente. Uhum. Mas a grande sacada é você entender se naquele momento não está te agregando mais, se Uhum. você não está conseguindo conduzir, não tô falando para desistir no meio do caminho, puxa, não tentei nada. Depois de Uhum. ter tentado várias coisas, tentado aprender, Sim, tentado sim. recursos adicionais, pessoas para te ajudar, Uhum. você percebe que o melhor negócio agora é eu recuar, ir trabalhar para um CNPJ, empreender num CNPJ de outra empresa, Uhum. fazer o meu melhor e entregar o meu melhor. Ali eu vou escalar dentro da empresa, ou vou mudar de empresa quando eu tiver maior que a empresa, ou vou abrir meu próprio negócio. Exato. Ou vou fazer os dois, dependendo do que você faz. Então você consegue caminhar dessa forma sem desistir. Show. Não, fantástico. E me fala também desse seu novo posicionamento que você está tendo hoje, né? Tanto nas suas palestras, do que você vem falando também. Me fala um pouco mais dessa nova trajetória sua. Sim. Alguns meses pra cá, alguns meses não, posso dizer que 1 ano e
um ano e 8 meses ou um ano e 9 meses para cá, eu mudei realmente, além de ter saído, eu estava numa empresa americana, fui para a United Com como Sim. VP de vendas, vim apoiar nesse processo, nessa operação, Sim. e tá tendo bastante sucesso. Uhum. Porém, eu mudei o meu modus operandi. Então, daquela época para cá, um ano e 10 meses para cá, eu entendi que eu precisava estar mais no mercado conversando com pessoas, falando com pessoas, né? Até tem um livro que fala, esteja com pelo menos 2 pessoas semanalmente com mentalidade superior, né? Pessoas que conhecem mais que você em algum assunto, não importa. Seja financeiro, seja espiritual, seja de negócio, seja... Enfim, não importa. E de lá para cá, realmente, eu venho aplicando isso, até porque o mercado corporativo me deu essa entrada, então hoje eu consigo falar com muitas pessoas dentro de negócios grandes, né? E outras pessoas também que não estão em negócios grandes, mas que já chegaram onde eu entendo que seria o melhor caminho. Então, eu vim dentro desse processo, dessa trajetória, ganhando um novo posicionamento. Sim. Mas para esse posicionamento, não é tão simples. Por quê? Você dedica muito mais tempo para esse posicionamento. Você concilia com as suas atividades e vai trazendo um posicionamento, uma autoridade diferente, transferindo o seu conteúdo, porque era uma grande dificuldade, tá? Então, como você perguntou no começo, e é verdade, eu tinha problema de comunicação, problema e perfeccionismo. Tudo tem que ser sempre tem que ser excelente. Sim. Então, imagina que eu passei esses 25 anos de trajetória achando que eu tinha que fazer e ser cada vez melhor. E quando você pensa em transferir o seu conteúdo, compartilhar o seu conteúdo com as pessoas, e se você se pega, como eu me peguei várias vezes nesses últimos anos, puxa, o meu conteúdo não vai servir para as pessoas porque todo mundo já sabe. Então eu tive que mudar minha mentalidade para mudar o meu posicionamento. E com isso eu consigo hoje compartilhar através de palestra, compartilhar através de eventos, compartilhar através de mentorias, esse conteúdo que eu venho trazendo dos meus 25 anos de experiência como vendedor. Como você falou, eu passei em várias empresas, em alguns negócios, e realmente isso me trouxe uma bagagem, não porque eu vendi mais de 100 milhões em negócios como vendedor, mas porque esse trajeto me trouxe muita experiência. E você pensa o seguinte, na mentalidade de dono, na mentalidade de empreendedor e de vendedor, se você realmente é um vendedor, cada empresa que você passa, você extrai o melhor dela. Então imagina que eu passei em empresas grandes, como Nike, por exemplo, Ipera, Mobile, enfim, outras grandes empresas do mercado brasileiro, que também algumas delas são multinacionais, e não simplesmente eu estava lá para vender, para enfiar um produto, mas sim para entender do negócio daquela empresa, para entender como que eu podia contribuir, como que eu podia dar naquele momento minha consultoria e entregar a melhor solução. Mas o mais importante, como que aquela empresa funcionava. Então, entender o processo, o modelo de negócio da empresa dentro do possível, sem ferir, né, os valores, a ética da empresa, sem ferir a governança, porque isso é importante, porque a gente tem códigos de conduta em muitos desses negócios. Quando você começa a falar com a empresa, você já tem que gerar um NDA, que é um contrato de não divulgação, ou seja, muitas coisas você pode me perguntar e eu vou te falar. Não posso falar sobre esses negócios dessa empresa, porque em algum momento a minha empresa que eu estava assinou um contrato de não divulgação de informações daquele negócio. Então, é um NDA que a gente assina. Então, muitas delas eu aprendi e trouxe para os meus modelos, para os meus negócios, para minha operação, para minha forma de trabalhar. Sim. E até mesmo hoje de ser sócio, ser cofundador de uma empresa. Então posso dizer que foram 25 anos, 22 anos, até eu ter um negócio novamente. Sim. Porque os negócios que estavam lá atrás não deram certo, eu posso dizer que não foram tão bem sucedidos, aprendi muito, tive muita experiência. Sim. Mas foram negócios que eu não dei continuidade, né? Sim. Cara, fantástico. Eu acho que dá uma parte 2 aqui, hein? Nesse episódio. A gente tá chegando no final. Mas, cara, eu sei que você tem também os seus livros que você vai lançar agora, né? E, assim, cara, é sobre o que o livro, o tema em si? Vamos lá. Tem um livro que vai lançar, tá agendado pro dia 7 de maio, que ele se chama, já tá no volume 3. É um livro de coautoria, que chama Vendi e Venci.
Volume 3, ele já é best-seller nas versões 1 e 2. Uhum. E eu fui convidado por um dos editores, Uhum. dos responsáveis desse livro, a deixar registrado uma parte da minha história. Tem Legal. outros vendedores de sucesso, pessoas lá que Uhum. tiveram uma jornada de sucesso, uma trajetória de sucesso no seu mercado, com as suas vendas, alguns vendendo tecnologia, outros vendendo outras coisas. Então, cada um dentro do seu mercado, pessoas que trouxeram grande relevância para o mercado. Sim. E esse é um livro que vai ser lançado em maio. Tem um segundo livro, que esse é solo. Esse livro, ele vai de acordo com a palestra. Na verdade, eu não posso dizer que o livro deu nome para a palestra deu nome para o livro, porque um foi sendo complementar ao outro, que é o Jogo Invisível das Vendas, o Pipeline Milionário em 90 dias. Então, justamente, dá um pouquinho de como eu fiz para construir um pipeline em 90 dias e ter sucesso, que, como eu falei, na empresa americana que eu passei, eu validei. Sim. Em 45 dias nessa empresa que eu já estava palestrando internamente para os executivos da América Latina, como que eu construí um pipeline tão rápido, Sim. de forma eficiente, com qualidade, e que em 90 dias estava vendendo. Então, assim, não chegou nem nos 90 dias. Com 45 dias eu já estava aplicando dentro da empresa, mostrando para as pessoas qual era o método que eu estava utilizando. Sim. E aí algumas das pessoas começam a seguir, outras não, enfim. Mas aí cada um sabe o que acha melhor, mas é Sim. aquele sentimento de você sempre poder aprender com quem tá um passo à frente naquele quesito, tá? Eu tô Sim. um passo à frente nesse quesito, você tá um passo à frente em outro quesito, então cada um na sua área ou na sua especialidade naquele momento, naquela habilidade naquele momento, né? Sim, não, fantástico, cara, fantástico. O livro, ele traz uma visão diferente, né, sobre a pessoa. É como Exato. se estivesse abrindo a vida do mentor, você falou isso. O livro é um Exato. mentor pra você. Você que quer ler ou não lê ainda, gente, procura um livro mais próximo, tipo, tem um livro do Vinícius também, tem o meu também, sabia? Tem o meu sobre empreendedorismo também. Legal. Pra você ler, pra você absorver, tem um contato ali com o mentor. Isso que é fantástico. Ô, Vini, se você pudesse deixar uma mensagem final para as pessoas que ouviram a sua história, identificaram, falar, cara, eu preciso investir mais em tecnologia, gostei dessa história, o que você deixaria de mensagem para essas pessoas? A mensagem que eu deixo, e o principal é: saia do sonho e vá pra ação. Vá pra ação. Por quê? Porque muita gente hoje, e eu também passei por isso, tá? Quanto tempo eu fiquei pra poder estar aqui hoje, por exemplo, a gente tá conversando. Então, foi mais de um ano, posso dizer que mais de 2 anos eu nessa jornada pra poder chegar nesse momento. Então, saia do sonho, saia do plano somente e vá pra execução. E, cara, e o principal, não deixe de fazer. Não desista, porque Exato. você, logo à frente ali, tem obstáculos, óbvio, Sim. mas logo à frente tá a tua conquista. Então você precisa tirar do papel e ir para a realização. Não é fácil. Não é fácil tirar do papel para a realização, porque você se depara aí com limitadores seus, né? E principalmente um cara como eu, que sempre tive problema de socializar, de comunicar, e ter esse desafio, vou te falar, que continua sendo um desafio diário, constante. Então você vê que a gente começa o podcast e fala, puxa, vou começar a falar um pouco mais. Começa uma palestra, vou começar a falar um pouco mais. Então é um desafio você comunicar. Então, ação e comunicação, cara, vai ter sucesso. E usa nesse meio, nesse meio você utiliza a tecnologia a seu favor, que vai te ajudar a potencializar todo esse processo. Sim. Não, fantástico. Eu quero fazer uma parte 2 com você topa? Com certeza. Vamos fazer uma parte 2. Com certeza. Cara, não, fantástico. E depois eu quero falar mais sobre essa parte da questão da timidez, porque eu também era tímido, sabe? Mas a gente vai deixar pro próximo episódio, gente. Então, é muito sobre isso que ele falou, só vive o propósito quem suporta o processo. Essa é uma frase, nossa, cara, que eu deixei na porta do meu quarto. Legal. Assim. Gente, se vocês gostaram desse episódio, vai lá nas redes sociais do Vinícius Sasaki, né? Vai ficar, é isso mesmo? @viniciussasaki.co. Gente, vai deixar aqui na descrição, vai lá, acesse as redes sociais, depois vê essa ferramenta fantástica, você que é empresário, empreendedor, precisa melhorar as vendas do seu negócio por meio do WhatsApp, gente, já acessa a ferramenta, vai estar na descrição aqui, fechou? Então é isso aí, gostou desse episódio, já comenta aqui também, deixe seu like, se inscreva nesse canal, pra você não perder todas as novidades que a gente vai trazer pra vocês, fechou? Então, até a próxima, nessa câmera aqui, tchau, tchau, gente! Tchau!